Olá, meu nome é Michele Linhares de Bastos, sou mestranda em Direitos Humanos pela instituição Uniriter. A pesquisa O Autismo Feminino e os Estereótipos de Gênero, um estudo com meninas e mulheres na cidade de Cachoeirinha, Brasil, tem como tema a influência dos estereótipos de gênero no autismo feminino. O autismo é uma síndrome na área do neurodesenvolvimento, caracterizada pelas dificuldades em reciprocidade e comunicação sociais. Estudos revelam que a proporção de diagnósticos de indivíduos do sexo masculino são de 4 para cada 1 diagnóstico feminino de autismo. A área biológica ainda não encontrou explicação para tal proporção. Pesquisa britânica mostrou que quando há o diagnóstico de autismo para meninas, geralmente ele se dá mais tardiamente. Esse mesmo estudo revelou uma capacidade das mulheres autistas de camuflarem suas dificuldades sociais. Outro ponto importante evidenciado é que os professores aceitam dificuldades intelectuais e sociais de meninas como sendo mais naturais do que quando meninos apresentam tais características. Esta pesquisa foi realizada na cidade de Cachoeirinha, que está localizada no estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Em 2016, uma associação chamada Paz e Amor, entidade sem fins lucrativos, foi fundada na cidade, com o intuito de proporcionar qualidade de vida para pessoas com autismo e suas famílias. Hoje são atendidas 140 famílias pela associação. Foram realizadas entrevistas com membros desta associação. Grande parte dos autistas atendidos são crianças, fato que levou as entrevistas a serem realizadas com os responsáveis. Com a idade superior a 12 anos, a associação atende 2 mulheres, uma com 15 e outra com 42. A adolescente é não verbalizada. Assim, a entrevista também foi realizada com a responsável. Através do método hipotético-dedutivo, os dados empíricos coletados foram utilizados para a confirmação ou falseamento das hipóteses elaboradas a partir da parte teórica do estudo. O objetivo da pesquisa é analisar se há influência de estereótipos de gênero no diagnóstico e percepção da sociedade diante das mulheres autistas. Como estrutura teórica, utilizamos a célebre obra O Segundo Sexo, na qual Simone de Beauvoir analisa a dualidade que permeia a história da humanidade, o mesmo e o outro. Há, portanto, uma separação dos indivíduos em grupos, e o que não está dentro do grupo é o diferente. Um olhar diacrônico permite a percepção de que o modelo de corpo ideal na sociedade é o masculino. Logo, o grupo do mesmo é composto por homens e o grupo do outro são as mulheres. Assim, o feminino é compreendido apenas como o oposto do padrão, que é o masculino. Além disso, podemos usar a expressão cunhada por Patricia Hill Collins de a forasteira de dentro. Nesse sentido, o capacitismo estudado por Anahí Mello é pertinente. O capacitismo trata da discriminação contra as pessoas com deficiência, fundada em uma concepção de corpo ideal, tanto em beleza quanto em capacidade funcional. Assim, as mulheres com deficiência seriam as forasteiras de dentro do grupo de mulheres. As mulheres com deficiência vivem uma situação de dupla vulnerabilidade, pois não preenchem o ideal de corpo masculino nem o de corpo sem deficiência. O estereótipo feminino é construído com base em fragilidade, sensibilidade e submissão. Assim, a sociedade, ainda com reflexos patriarcais, espera comportamentos comedidos por parte das mulheres. Tais estereótipos, mesmo que não compreensíveis, também são repetidos para pessoas autistas. Não existe um exame que detecte o espectro autismo. No entanto, os sinais começam a aparecer em torno dos 9 meses de vida. No Brasil, geralmente o diagnóstico é tardio, entre os 4 e 5 anos de idade. O caso de Carla é bastante interessante com o diagnóstico aos 41 anos. Ela relata:
que já teve outros diagnósticos anteriores, como bipolaridade e depressão recorrente. Narra que ela própria suspeitou do seu diagnóstico ao pesquisar mais sobre o espectro autista devido à sua profissão de professora. A mãe de Bia diz haver dificuldades com médicos ao apresentar que sua filha é autista, pois espera-se esse diagnóstico de um menino. Essa narrativa demonstra que, mesmo com diagnóstico já estabelecido e diante de profissionais médicos, há um preconceito de autismo relacionado a meninos. A mãe de Bia também descreve que percebe mais agressividade por parte das meninas autistas do que meninos, incluindo sua filha nessa percepção. A mãe de Dani tem 2 filhos autistas, uma menina e um menino. Ela compara o comportamento dos 2 filhos e conclui que Dani é mais agitada e nervosa que o irmão. Esses relatos apresentam um quadro no qual as características das meninas autistas são bastante acentuadas, fato que possivelmente facilitou o diagnóstico. As percepções das 2 mães não são evidências de que meninas autistas são mais agitadas ou agressivas, mas podem revelar que foram diagnosticadas não tardiamente por terem traços muito fortes de autismo, não se revelando assim a camuflagem. Os relatos de Carla são bastante elucidativos sobre a questão da camuflagem. Diz ela: sempre tentei me entender, porque ficava fora das coisas cotidianas. Então, com o passar dos anos, acabei me tornando como um camaleão, participando das coisas que eu queria sem me expressar como sou. Carla relaciona tal tentativa de enquadramento social às questões de gênero. Ela narra: as pessoas criam meninos acreditando que, por serem homens, eles podem ser espontâneos. Podem fazer bagunça, correr, gritar, se expressar como quiserem. E por serem mais espontâneos, na maioria das vezes, se expressam sem se preocupar se serão compreendidos, sendo mais fácil os pais observarem alterações de comportamentos. As meninas, por serem ensinadas a serem comportadas, podem aprender a ser o que esperam delas, e aí crescem se achando um peixe fora d'água, sem entender o porquê. Evidente que a visão do cuidador jamais será tão precisa quanto a narrativa da própria pessoa. Como o público desta pesquisa é um grupo específico pertencente a uma associação de uma cidade, houve as limitações de mais relatos das próprias mulheres autistas pelos motivos já apresentados. No entanto, os resultados desta pesquisa revelam uma nova hipótese até então não pensada, de que os cuidadores possuem uma visão limitada sobre os sentimentos e percepções das mulheres autistas. O sentimento de estereótipo de gênero, por exemplo, dificilmente será sentido pelo cuidador, e pode ser possível que o próprio cuidador também imponha certos comportamentos que acredita ser esperado de uma menina. Ana Rimelo alerta para essa questão ao analisar que o cuidado pode tornar-se opressivo, pois o cuidador assume uma postura de controle sobre aquele que possui algum grau de necessidade. As hipóteses desenvolvidas de que há uma ação de camuflagem por parte de mulheres autistas nas dificuldades de interações sociais foi confirmada. Assim, o diagnóstico precoce de meninas autistas fica vinculado ao fato de haver diversos sintomas associados e marcantes. Sem isso, muitas autistas acabam vivendo uma tentativa de enquadramento dentro das expectativas sociais do que é normal. Portanto, a luta por reconhecimento das mulheres autistas passa por um duplo viés: o entendimento social sobre o autismo e a superação de estereótipos de gênero.